6 segredos de Marcos Aurélio para ser admirado, sem dizer uma palavra. Você já entrou em algum lugar e mesmo sem abrir a boca, alguém fez você se endireitar, mudar o tom, repensar cada gesto? Não foi por medo, nem por status. Foi por presença. Essa pessoa não se esforçou para ser notada, não chamou atenção com palavras, não sorriu em excesso, nem forçou simpatia. Ela apenas existia com uma firmeza que não pedia espaço. Tomava. Marcos Aurélio compreendia esse poder como poucos, e não porque estudou oratória, mas porque treinou o espírito. Ele sabia que a verdadeira influência não começa na fala, começa no ser, começa na imagem que você emana antes de qualquer palavra, uma imagem moldada pela disciplina silenciosa que poucos enxergam, mas todos sentem. Existem corpos que entram em um ambiente e pedem licença. Outros que se impõem sem esforço. Mas há um tipo mais raro, o corpo que silencia o ambiente, que muda o ritmo da conversa sem emitir um som, que faz os outros ajustarem a postura instintivamente, apenas por estar presente. Esse tipo não é construído com truques, nem com carisma ensaiado. Ele nasce daquilo que você é quando ninguém está olhando. Nasce de hábitos, de convicções firmes, de decisões morais que você toma em silêncio quando ninguém aplaude. Marcos não era admirado porque buscava admiração. Era admirado porque vivia de um modo que tornava impossível ignorá-lo. A forma como você caminha revela seu nível de pressa interior. A maneira como você cruza os braços mostra o quanto está aberto ou fechado à vida. O tempo que você sustenta um olhar indica seu nível de conforto consigo mesmo. Marcos sabia disso. Ele treinava o corpo como uma extensão do pensamento. E por isso, mesmo em silêncio, ele discursava. Sua imagem era um espelho da sua filosofia. Ele não precisava se justificar. Não precisava provar nada, porque a sua forma de existir já dizia tudo. E dizia com firmeza, com consistência, com uma espécie de clareza invisível que só os que treinam o espírito conseguem carregar. O império da imagem silenciosa não se conquista da noite para o dia. É construído aos poucos, nas decisões que ninguém vê. Quando você escolhe não reagir a uma provocação, quando você domina um impulso, quando você silencia um pensamento corrosivo antes que ele vire atitude. Cada uma dessas pequenas vitórias internas esculpe a sua imagem externa. E mesmo que o mundo não veja o processo, ele reconhece o resultado. É isso que Marcos descobriu. A disciplina estoica transforma o corpo em escudo, o rosto em espelho e o silêncio em espada. Ele era calmo, mas não passivo. Contido, mas não omisso. Presente, mas nunca ansioso. E isso fazia dele um homem raro, alguém que não precisava da palavra para ensinar. Hoje, num mundo onde todos falam demais e poucos ouvem de verdade, onde a pressa virou linguagem e o ruído virou status, ser alguém que impõe respeito em silêncio é quase um ato revolucionário. Mas esse tipo de presença não se compra, não se imita, não se copia. Ela só nasce quando você abandona a necessidade de se explicar. Quando você troca a performance pela profundidade. Quando você para de tentar provar valor e começa a viver com valor. É nesse momento que sua imagem muda. Não sua aparência, mas o que ela transmite. O que ela faz os outros sentirem quando você entra. O que ela desperta sem intenção. Marcos Aurélio não precisava de discursos longos. Sua postura falava. Seu olhar era ponderado, mas penetrante. Seus gestos eram econômicos, mas decididos. Ele não tentava vencer pela fala. Ele já havia vencido por dentro. E é por isso que sua imagem tinha força. Porque ela era consequência, não estratégia. Quem treina o interior, inevitavelmente transforma o exterior. E o mundo responde a isso com respeito. Não o respeito artificial, que vem do medo, mas o respeito natural, que nasce da coerência. Se você quiser ser admirado sem dizer uma palavra, não comece pelo que aparece. Comece pelo que sustenta. Fortaleça sua mente. Discipline seus impulsos. Escolha seus princípios e viva por eles mesmo quando ninguém vê.
porque o que você é em silêncio será, cedo ou tarde, aquilo que o mundo mais escuta. E nesse momento, você entenderá o que Marcos Aurélio sempre soube. O verdadeiro império não é governar os outros, é governar a si mesmo, a tal ponto que sua simples presença já ordena o caos ao redor. A calma que desarma todos os olhares. Existe uma autoridade que não precisa levantar a voz, uma força que não se impõe por intimidação, mas por domínio interno. Marcos Aurélio carregava esse tipo raro de presença. Não era o tipo de homem que precisava corrigir com gritos ou ameaças. Ele corrigia com silêncio, com pausa, com o tipo de calma que desmonta defesas sem precisar atacá-las. Essa calma era sua arma invisível, e poucos entendiam como ela funcionava. Em uma época de guerras, traições políticas e egos inflados, Marcos governava como quem já tinha vencido a única guerra que importa, a que acontece dentro da mente. Ser calmo não é ser lento, não é ser passivo, é ser imperturbável no que realmente importa. A maioria das pessoas responde ao mundo com reflexo. São puxadas por provocações, reagem no impulso, dizem coisas que logo se arrependem. Mas Marcos treinou o oposto. Ele aprendeu a respirar quando os outros gritam, a esperar quando os outros correm, a manter o olhar firme quando todos desviam. E isso causava um efeito curioso. As pessoas começavam a recuar diante dele, não por medo, mas por desconforto com sua estabilidade. Porque a estabilidade expõe a instabilidade dos outros, e a calma, quando real, desarma até o mais agitado dos ataques. A verdadeira calma não é um talento, é um treinamento. É o resultado de dezenas de decisões internas feitas em silêncio. É não responder a tudo que toca o seu orgulho. É não reagir a tudo que desafia sua vaidade. É aprender que nem todo confronto merece sua energia e que, muitas vezes, a ausência de reação é o que mais ensina. Marcos entendia que a primeira vitória de um homem é não ser escravo da própria raiva. E essa vitória começa com uma escolha: entre responder para provar algo ou respirar para sustentar algo. A calma, quando cultivada, vira um campo magnético. Ela atrai o respeito dos lúcidos e irrita os que vivem do caos. Há um momento em que você percebe que quanto mais reativo você é, menos controle você tem. Aquele que se irrita fácil é fácil de controlar. Basta uma frase, um olhar, uma ausência calculada. Já o homem calmo é imprevisível. Não se sabe se ele vai responder. Não se sabe o que ele pensa. E isso muda toda a dinâmica. Porque o mundo moderno gira em torno da pressa, da urgência, da ansiedade como modo de vida. Ser calmo é se retirar desse jogo. É dizer ao mundo: eu não danço conforme o teu ritmo. Eu escolho o meu. Eu determino o meu tempo. Eu respondo quando fizer sentido. E não quando você quiser me provocar. Marcos cultivava essa postura como quem cultiva um jardim, com paciência, com constância, com disciplina. Ele não era frio, era presente, e por isso não precisava explodir para ser escutado. A ausência de reação violenta era seu poder mais refinado. Quando provocado, ele não se mexia. Quando acusado, ele não se justificava. Quando elogiado, ele não se exaltava. Sua paz interior não dependia do barulho exterior, e isso gerava um contraste tão forte com o mundo ao redor que sua figura se tornava inquestionável. Não porque ele buscava ser inquestionável, mas porque ele não precisava ser defendido. Você também pode cultivar essa presença, mas isso exige que você abandone o vício de se provar. Que deixe de buscar nas reações dos outros a medida da sua estabilidade. Ser calmo é ser livre. É entender que quem te tira do sério com facilidade, te controla com facilidade. Marcos Aurélio ensinava: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. A força que silencia ataques com presença, que não precisa elevar o tom porque elevou o caráter, que não rebate tudo que incomoda porque aprendeu a escolher suas batalhas. A calma verdadeira não é ausência de dor, é domínio sobre ela. É sentir tudo, mas não se afogar em nada. É observar sem ser arrastado.
É respirar fundo quando todos prendem a respiração. E nesse espaço que se cria entre o estímulo e a reação, nasce o respeito, porque os olhos ao redor percebem que você não se move por impulso, que você pensa, que você escolhe e que a sua energia não está à venda para qualquer provocação. Isso transforma a forma como os outros te tratam, porque mesmo sem dizer uma palavra, você passa a ser alguém que impõe um limite invisível. E poucos ousam atravessar o limite de quem já se conhece o bastante para não perder tempo com o que não importa. A força do julgamento contido. Marcus Aurelius compreendia um princípio que poucos dominam. Quanto menos você julga, mais você entende. E quanto mais entende, mais respeito inspira. Ele observava os homens com atenção, mas sem pressa de concluir quem eram. Em vez de reagir ao primeiro impulso, ele deixava o silêncio amadurecer as percepções. Porque sabia que o julgamento precipitado é uma forma de fraqueza. É a mente tentando escapar do desconforto de não saber. E um homem que não suporta o desconhecido se torna prisioneiro da própria impaciência. Por isso Marcus praticava o olhar sem rótulos, a escuta sem pressa, a análise sem defesa. Ele sabia que o verdadeiro poder está em observar sem se contaminar. Quando você julga rápido, revela ansiedade. Quando interpreta tudo como ofensa, revela insegurança. Quando tenta ler intenções em cada olhar, mostra o quanto ainda não se domina. O julgamento contido é um escudo contra a impulsividade. É a decisão de não transformar suposições em verdades. Marcus via os outros se perderem em opiniões, reações e ofensas criadas pela própria imaginação. Ele preferia esperar, preferia compreender o contexto, o momento, a dor por trás de cada atitude, porque só quem não reage de imediato consegue ver o que está realmente acontecendo. O restante se move às cegas, ferido pela própria pressa de interpretar. A sabedoria está em sustentar o silêncio onde todos opinam, e essa postura, aos olhos do mundo, é confundida com indiferença, mas na verdade é domínio. O julgamento contido é o sinal mais claro de maturidade. É o instante em que você deixa de querer ter razão e passa a querer entender a realidade. Marcus não buscava vencer debates, buscava vencer a si mesmo. Ele treinava a paciência mental, sabia que a mente precisa de espaço para enxergar o que é. E esse espaço só existe quando você recusa o impulso de classificar tudo. O tolo julga o tempo inteiro, o sábio observa, absorve e só então responde. E às vezes nem precisa responder. Hoje vivemos em uma era onde todos têm opinião sobre tudo e quase ninguém tem compreensão sobre nada. As pessoas falam mais do que veem, reagem antes de pensar e condenam antes de escutar. A velocidade da informação criou um vício, o de concluir antes de entender. E é nesse ruído que a figura de alguém silencioso se torna magnética. O que observa sem pressa chama mais atenção do que quem tenta provar que sabe. O julgamento contido, portanto, é uma forma de elegância moral. Ele comunica confiança, equilíbrio e profundidade. Mostra que você não está em guerra com o mundo, apenas em paz consigo mesmo. Marcus via o julgamento como uma forma de ruído interno. E o ruído é o que mais afasta o homem da sabedoria. Quando o julgamento se cala, a percepção se amplia. Você passa a ver o outro sem o filtro do ego. Passa a enxergar que cada pessoa luta batalhas invisíveis. E esse simples reconhecimento o torna mais sereno, mais lúcido, mais justo. A calma de Marcus não vinha da indiferença, mas da compreensão. Ele sabia que julgar é um ato de fraqueza travestido de certeza. Por isso, observava mais do que falava, escutava mais do que reagia e refletia mais do que acusava. Ser admirado sem dizer uma palavra também é isso. É aprender a guardar a língua e liberar o olhar. É deixar que o silêncio traduza o que sua sabedoria já entendeu. Que ninguém ganha diminuindo o outro. Que quem busca sempre julgar mostra que ainda não aprendeu a compreender. Que o respeito nasce quando o olhar é limpo de vaidade. Marcus carregava esse olhar. Um olhar que não punia, mas despertava consciência. Ele era o espelho que refletia o erro
sem precisar apontá-lo. Sua presença fazia os outros pensarem antes de falar, repensarem antes de agir. Porque diante de quem não julga, o homem se vê nu e é forçado a se enxergar. Essa é a força do julgamento contido, um poder silencioso, invisível e quase extinto. É o domínio sobre a mente que quer reagir, sobre a língua que quer ferir e sobre o ego que quer vencer. É o espaço entre o impulso e a sabedoria, e nesse espaço mora o respeito, porque quem observa com calma revela uma profundidade que intimida. E quem domina o próprio julgamento se torna imune ao julgamento dos outros. O mundo ouve quem fala, mas confia em quem observa. E Marcos Aurelius entendia isso melhor do que ninguém. Silêncio com propósito. O dom de causar impacto sem interromper. O mundo moderno ensina que para ser ouvido é preciso falar mais alto, que para ser visto é preciso se mostrar, que para ser respeitado é preciso provar valor. Marcos Aurelius seguia outro caminho. Um caminho mais antigo, mais difícil, mas infinitamente mais poderoso. O da contenção. Ele sabia que o silêncio certo, no momento certo, é mais forte do que qualquer resposta ensaiada. O silêncio para Marcos não era a ausência de fala. Era a presença absoluta. Era a capacidade de suportar o desconforto da pausa sem precisar preenchê-la com vaidade. Era o domínio de um tempo interior que não se curva ao ruído do mundo. Poucas pessoas entendem o verdadeiro poder do silêncio. Elas o evitam. Temem que ele soe como fraqueza. Acham que ficar em silêncio diante de uma ofensa é se calar por medo. Que não responder é se rebaixar. Que não interromper é concordar. Mas o silêncio bem colocado não é passividade, é sabedoria. Já recusa em alimentar o ciclo da inutilidade. Marcos compreendia que responder por impulso muitas vezes nos iguala ao que desprezamos, e que o silêncio, quando sustentado com firmeza e intenção, cria um tipo raro de respeito, porque revela controle. E o mundo respeita quem se controla mais do que quem tenta controlar os outros. Havia momentos em que senadores, soldados e até inimigos esperavam que Marcos explodisse. Esperavam palavras duras, respostas afiadas, demonstrações de força. Ele apenas permanecia em silêncio. Não como quem não sabe o que dizer, mas como quem escolheu não dizer. Porque nem toda provocação merece resposta, e nem toda palavra que podemos soltar merece ser dita. Esse tipo de domínio exige força interior. Exige uma clareza que só existe quando a necessidade de vencer já não guia suas ações. O silêncio de Marcos era escolha, não ausência. Era direção, não fuga. Era disciplina, não omissão. Há um tipo de silêncio que desconcerta, que obriga o outro a se ouvir, que deixa a própria atenção pairar no ar até que o ambiente se transforme. Quando você cala em um momento em que todos esperam reação, você muda a dinâmica do espaço. Você força os outros a refletirem. Você cria um campo de atenção. Marcos sabia disso. Ele usava o silêncio como um espaço de estratégia, um espaço onde sua presença falava mais do que qualquer argumento. E por isso, muitas vezes, bastava seu olhar para dissolver um conflito. Bastava sua ausência de resposta para silenciar o ataque. Ele ensinava que o sábio só fala quando o que vai dizer é mais forte que o que já está sendo sentido. Na prática, isso significa que o silêncio pode ser usado como ferramenta de impacto. Em uma discussão, ele pode interromper o ciclo vicioso. Em uma reunião, ele pode mudar o tom do ambiente. Em um relacionamento, ele pode expor o desequilíbrio emocional do outro sem precisar acusar. Mas para isso, é preciso maturidade. Porque o silêncio sem propósito é vazio. Já o silêncio carregado de intenção é presença. Ele comunica firmeza, escuta, vigilância. Ele mostra que você está ali inteiro, sem precisar da última palavra para se sentir inteiro. Marcos não interrompia para afirmar sua opinião. Ele escutava para compreender as intenções por trás das palavras. Ele não apressava a conversa para impor sua visão. Ele deixava que o silêncio revelasse quem estava falando, apenas para preencher o espaço. E por isso, quando finalmente falava, cada palavra tinha peso, tinha valor.
era lembrada, porque foi escolhida com o mesmo cuidado de quem entende que falar é poder, mas calar às vezes é ainda mais. Hoje, em um mundo saturado de falas vazias, de interrupções constantes, de egos apressados em se impor, cultivar o silêncio com propósito é um diferencial. Não se trata de ser calado, mas de saber quando calar, de entender que nem tudo merece sua voz, que sua energia não precisa ser gasta explicando o óbvio, que o verdadeiro respeito vem quando você consegue observar, respirar, escolher e só então se manifestar. Esse silêncio é presença, é influência, é domínio invisível. Ser admirado sem dizer uma palavra exige que você aprenda a usar o silêncio não como ausência, mas como construção. Que você aprenda a olhar nos olhos sem precisar vencer. Que aprenda a escutar sem preparar sua resposta. Que aprenda a pausar sem se sentir menor. O silêncio bem utilizado é uma arte. Uma arte que poucos dominam porque exige mais do que habilidade. Exige autossuficiência. E Marcus Aurelius, ao longo de sua vida, mostrou que o homem que domina seu silêncio já domina metade do mundo. O orgulho de ser invisível quando não é sua hora de falar. Marcus Aurelius era imperador de Roma, o homem mais poderoso de seu tempo, cercado por olhares, expectativas e pressões constantes. Ainda assim, havia momentos em que ele escolhia desaparecer. Escolhia não se pronunciar. Escolhia não estar no centro. E era justamente isso que o tornava mais admirado. Marcus não era guiado pela necessidade de ser visto. Ele não confundia relevância com presença constante. Não era daqueles que se colocam em todas as conversas, que forçam espaço em toda discussão, que precisam ser lembrados o tempo inteiro para se sentirem importantes. Ele sabia que há um orgulho silencioso, invisível, que nasce quando você compreende que sua força não está no quanto aparece, mas no quanto pode se retirar sem perder valor. A maioria das pessoas quer marcar território com palavras, com aparições, com falas constantes. Querem provar que estão ali, que importam, que têm algo a dizer. Mas o homem que aprendeu a se sustentar em silêncio já não precisa disso. Marcus cultivava essa presença discreta com disciplina. Ele aparecia quando necessário, sumia quando não era. E ao fazer isso, ele criava um efeito poderoso. Fazia as pessoas sentirem sua ausência. Porque quem aparece o tempo todo vira ruído. Já quem aparece com intenção, vira referência. E referência é construída na escassez, não na abundância. Há momentos em que você precisa calar, precisa observar, precisa ceder espaço. E não por medo, mas por sabedoria. Marcus entendia que a fala constante denuncia a mente ansiosa, que a busca incessante por atenção revela insegurança, que o excesso de exposição enfraquece a imagem. Ele escolhia quando falar, e mais importante, escolhia quando não falar. Ser invisível em certos momentos era, para ele, um ato de domínio. Um gesto de quem não tem medo do esquecimento porque sabe o que carrega por dentro. Na política romana, onde todos disputavam voz e influência, Marcus não gritava, não se impunha com teatralidade. Sua autoridade vinha da ausência bem colocada. Ele não precisava estar em todos os lugares, não precisava responder a todos os comentários. Sua retirada de cena era estratégica, e por isso sua presença era aguardada, respeitada, ouvida, porque quando finalmente aparecia, tudo parava, tudo ouvia. E isso não se constrói com autopromoção, mas com consistência silenciosa. Hoje, num mundo onde a visibilidade virou obsessão, onde tudo parece depender do quanto você mostra, publicar, expor, comentar, defender, existe algo quase revolucionário em aprender a se retirar, em não participar de todas as conversas, em não responder a todas as provocações, em não tentar explicar seu valor em cada interação. Existe algo de poder nisso, mas esse poder só nasce quando você não tem mais medo de não ser visto. Quando você entende que o valor real não está na exposição, mas na coerência com que vive quando ninguém está olhando. Marcus sabia que há dignidade no silêncio, a força na ausência, a grandeza em ser seletivo.
Ele vivia com a tranquilidade de quem não precisa competir por atenção, porque já conquistou paz. E essa tranquilidade transparecia. Ela fazia com que os outros sentissem o peso de sua presença, mesmo quando ele não estava. Ela fazia com que sua imagem crescesse não pelo excesso, mas pelo equilíbrio. E é isso que falta a muitos hoje: a coragem de sumir quando não é a hora, a força de não responder, a maturidade de não se exibir. Você não precisa ser lembrado o tempo todo. Precisa ser verdadeiro o tempo todo. E se for, sua ausência será sentida, seu silêncio será notado, sua retirada será interpretada como sabedoria, e não como fraqueza, porque a verdadeira influência não está em quantas vezes você aparece, mas em como você aparece. E Marcos Aurelius aparecia quando o silêncio já tinha feito o que a palavra não faria. Quem domina essa arte de sumir com honra se torna livre, porque já não precisa da plateia para sustentar sua dignidade. Já não precisa da resposta imediata para sentir que existe. Já não depende da aprovação para agir com firmeza. Esse é o orgulho invisível. O orgulho de saber quem é, mesmo quando ninguém está olhando. O orgulho de ser o centro, justamente porque não precisa ser o centro. A autoridade moral de quem já se venceu por dentro. Marcos Aurelius não precisava levantar a voz para ser obedecido, não precisava ameaçar para ser respeitado. E definitivamente não precisava convencer ninguém com discursos manipulativos. Sua força vinha de outro lugar, de um território que a maioria dos homens jamais pisa, o interior. Marcos sabia que o verdadeiro respeito não nasce da imposição, mas da coerência. Não é gerado pela força bruta, mas pela força de caráter. Ele não buscava moldar a imagem que os outros tinham dele, buscava moldar a si mesmo, e por isso o que projetava era estabilidade, confiança, solidez. A admiração que recebia era apenas reflexo do domínio que já exercia sobre seus próprios impulsos. Existem homens que dependem da autoridade que o cargo oferece. E existem outros cuja simples presença já ordena tudo ao redor. Marcos pertencia ao segundo grupo, porque havia vencido batalhas que não aparecem nas biografias, batalhas internas, contra o orgulho, a vaidade, a reatividade, a vontade de se vingar, o medo do julgamento. E quem já venceu por dentro nunca mais precisa provar nada por fora. Sua autoridade moral era visível até para os inimigos, porque havia verdade em seus gestos, havia ética em sua postura, havia consistência entre aquilo que pregava e aquilo que fazia. E isso, mesmo no silêncio, fala mais alto do que qualquer decreto. Essa é a autoridade mais rara que existe, a que não pode ser comprada, herdada ou imposta. Ela é construída, e para isso é preciso sacrifício. É preciso escolher o difícil quando o fácil parece mais tentador. É preciso dizer não quando todos esperam o sim. É preciso manter a palavra mesmo quando ninguém está cobrando. Marcos fazia isso todos os dias. Ele não esperava crises para ser virtuoso. Era virtuoso em silêncio, na rotina, nas pequenas decisões. E esse tipo de fidelidade aos próprios princípios acaba criando um tipo de energia que o mundo reconhece, mesmo que não entenda. O problema é que vivemos cercados de figuras que se apoiam em status, estética e poder aparente. Mas por trás da fachada há impulsos desgovernados. Há decisões tomadas pelo medo, pela pressa, pelo desejo de agradar. E por isso, essa autoridade é frágil, é volátil. Basta um escândalo, um erro público, uma crítica, e tudo desmorona. Já a autoridade moral é diferente. Ela não depende da reputação. Ela é blindada pela integridade. Ela permanece mesmo quando atacada. Marcos sabia que não adiantava construir uma imagem pública admirável se não houvesse uma estrutura interior capaz de sustentar tudo aquilo. E por isso, antes de ser imperador, ele era filósofo. Antes de governar o império, governava a si mesmo. Quando você vence por dentro, o mundo sente. O olhar muda. A fala desacelera. A reação se torna escolha, não reflexo. O silêncio deixa de ser omissão e passa a ser clareza. A dúvida se transforma em reflexão.
A firmeza não nasce do orgulho, mas da lucidez. Marcos Aurelius inspirava a admiração não por parecer invencível, mas por mostrar que era possível ser firme, mesmo diante da dor, calmo diante da injustiça, íntegro diante da tentação. E essa autoridade, construída em silêncio, valia mais do que qualquer tropa. Talvez hoje você não comande exércitos, talvez não tenha um trono, mas isso não importa, porque o verdadeiro trono é invisível. Ele se instala dentro do homem, que já não precisa ser levado a sério, porque se leva a sério. O homem que cumpre promessas feitas a si mesmo, que honra sua palavra mesmo quando ninguém está olhando, que não traz seus valores para agradar plateias, que não negocia sua essência por migalhas de aprovação. Esse homem pode estar em silêncio no canto de uma sala, mas seu valor será sentido, porque ele carrega uma autoridade que não se anuncia, se revela. Ser admirado sem dizer uma palavra exige que você se torne esse tipo de homem. Alguém que, ao entrar, altera o clima. Não pelo que veste, não pelo que possui, mas pelo que transmite. E o que transmite vem daquilo que já venceu em si. Não se trata de perfeição, trata-se de sinceridade, de integridade, de presença. Marcos Aurelius era um espelho, e quem o olhava sentia a necessidade de ser melhor, porque diante da autoridade moral, o ego dos outros se silencia. Quando o corpo se torna mensagem. Muito antes da palavra vem o gesto. Antes da explicação vem o olhar. Antes do discurso vem a postura. Marcos Aurelius compreendia que o corpo humano é uma extensão da alma, que cada movimento revela o estado interior, que não existe gesto neutro. Tudo comunica, tudo revela. A forma como você caminha, como respira, como ocupa o espaço, como reage ao silêncio, tudo isso é linguagem. E essa linguagem, por ser silenciosa, é ainda mais poderosa, porque fala direto ao instinto dos outros. O corpo é a primeira impressão, e Marcos fazia dele um símbolo, não para impressionar, mas para expressar domínio. Ao contrário de muitos homens do poder, Marcos não usava a imponência física para intimidar. Seu domínio era refinado, era discreto, era calmo. Sua respiração não era apressada. Seus gestos eram contidos. Sua coluna era ereta sem arrogância. Havia algo em sua presença que forçava os outros a se ajustarem, a se endireitarem, a repensarem suas próprias tensões internas. Porque o corpo, quando estável, desestabiliza o caos dos outros. E esse impacto não se fabrica com treino de oratória. Se cultiva com disciplina interior. Marcos sabia que o corpo é o reflexo de tudo aquilo que você permitiu ou combateu dentro de si. Observe alguém nervoso. O corpo se contrai, os ombros sobem, a respiração encurta, as mãos se agitam. Agora, observe alguém que está em paz. A respiração é profunda. Os olhos permanecem abertos, firmes, atentos. A coluna se mantém sem esforço. O corpo inteiro transmite uma mensagem que diz: eu estou inteiro aqui. Marcos cultivava esse tipo de presença. Ele entendia que a calma não se expressa apenas com palavras gentis, mas com a ausência de tensão nos músculos, com a forma como se levanta de uma cadeira, com o silêncio entre uma resposta e outra, com o tempo que leva para mover os olhos de um ponto a outro da sala. Esse tipo de comunicação é invisível para a mente apressada, mas é captado por todos, porque o corpo fala mesmo quando você não está tentando dizer nada. E é justamente aí que está o poder. Marcos fazia de seu corpo um canal, um espelho de sua disciplina estoica. Ele não reagia com impulsos. Seu corpo não se mexia para agradar, não se armava para se proteger. Era presença pura, e essa presença, mesmo sem palavras, se tornava autoridade. Ele podia cruzar uma sala em silêncio e fazer mais impacto do que um general gritando ordens, porque sua imagem era inteira, e o corpo é a moldura do espírito. A maioria das pessoas tenta controlar a imagem sem controlar a mente. Tentam parecer confiantes enquanto o peito aperta. Tentam demonstrar calma enquanto o olhar foge. Tentam parecer fortes enquanto o corpo treme. Mas Marcos invertia esse caminho. Ele começava dentro, e o corpo respondia. Não era teatro,
era a consequência. Ser admirado sem dizer uma palavra passa, inevitavelmente, por essa coerência entre o interior e o exterior. Quando o que você é se alinha com o que seu corpo comunica, nasce um tipo raro de impacto. O impacto silencioso, o impacto que não precisa de legenda. Pense nos momentos em que você mais confiou em alguém. Foi porque a pessoa falou bonito? Ou porque o corpo dela te transmitiu segurança? Pense nos líderes que você respeita. Eles gritam? Eles gesticulam demais? Ou apenas sustentam o olhar, permanecem firmes, sem se desmanchar diante do desconforto? O corpo é uma mensagem constante. E Marcos Aurélio sabia que dominar essa mensagem era parte do seu papel como imperador, como homem, como exemplo. Você também carrega esse poder, mas para ativá-lo, precisa primeiro conquistar o que o corpo reflete. Precisa silenciar os ruídos da mente. Precisa respirar com intenção. Parar de se mover por ansiedade. Começar a se mover com clareza. Cada passo, cada gesto, cada olhar passa a ser uma afirmação silenciosa do que você já venceu por dentro. E quando isso acontece, você não precisa mais se explicar. O corpo faz isso por você. O silêncio final de quem já não precisa ser validado. Existe um tipo de silêncio que não é tenso, nem contido, nem estratégico. É um silêncio que nasce quando todas as guerras internas cessaram. Quando o homem já não precisa provar que está certo, que é forte, que tem razão, que merece respeito. Marcos Aurélio conheceu esse silêncio, e foi ali que sua presença se tornou intocável. Porque quando você já não precisa ser validado, quando a sua paz não depende da opinião dos outros, sua existência muda de frequência. Você começa a caminhar com leveza, mas sua presença pesa. Você fala menos, mas tudo o que diz ecoa. Você se torna inatingível por dentro, e por isso respeitado por fora. Esse silêncio não nasce do cansaço nem da desistência. Ele nasce da maturidade, do entendimento de que viver em função do aplauso é viver como escravo. Marcos não buscava holofotes, não se alimentava de elogios. Ele sabia que tudo isso é efêmero. Hoje você é exaltado, amanhã será esquecido. Se o seu valor depende disso, então você não tem valor, você tem carência. E é por isso que ele se treinou para encontrar satisfação, não na resposta dos outros, mas na coerência com seus próprios princípios. E isso fez dele um homem raro, um homem que era admirado não por pedir admiração, mas por não precisar dela. O silêncio final é o ponto onde a urgência desaparece, onde a pressa em ser visto se dissolve, onde a ansiedade por aprovação dá lugar a uma serenidade que não precisa ser explicada. Marcos chegava a esse estado com frequência. Ele escrevia para si mesmo, não para os outros. Suas meditações eram privadas, não planejadas para publicação. E isso já dizia tudo. Ele não falava para impressionar. Falava para se lembrar do que importava. Essa relação íntima com a verdade fazia com que cada gesto, cada escolha, cada palavra, ou a ausência dela, carregasse um peso real. Imagine chegar ao ponto em que o silêncio é sua resposta preferida. Não porque você não sabe o que dizer, mas porque já não sente necessidade de dizer. Não precisa se defender, não precisa ser compreendido, não precisa ser exaltado. Você simplesmente está em paz. Esse é o ponto mais elevado do autocontrole, porque o silêncio final não é sobre calar, é sobre não depender mais do ruído. É sobre descansar no que você já construiu dentro de si e deixar que isso fale por você. O mais impressionante é que, ao chegar nesse estado, a admiração dos outros aumenta. Não porque você buscou isso, mas porque todos sentem que há algo em você que não está mais disponível. Você já não está competindo, já não está no jogo dos aplausos, e essa independência é magnética. Todos querem entender como você conseguiu se libertar. Todos percebem que há algo em você que não cede, que não se vende, que não precisa. E o que não precisa, domina. Marcos Aurélio não precisava corrigir os outros para ser respeitado. Não precisava vencer debates. Sua calma, sua integridade e seu silêncio falavam mais alto do que qualquer argumento.
E isso só era possível porque ele já não esperava nada do mundo que não pudesse construir dentro de si. Essa é a essência do silêncio final. A compreensão de que nada externo pode acrescentar ou diminuir aquilo que você já é. Se você quer ser admirado sem dizer uma palavra, chegue até esse ponto. O ponto onde sua identidade não depende mais de confirmação, onde sua autoestima não oscila conforme os aplausos ou as críticas, onde sua presença basta, não porque é performática, mas porque é verdadeira, porque você se tornou inteiro, e os inteiros não mendigam fragmentos de atenção. Nesse silêncio, a vida se torna simples, as relações ficam mais leves, os julgamentos dos outros perdem força, e sua energia se concentra no que realmente importa, manter-se alinhado com aquilo que é certo, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando o mundo aplaude o oposto. Esse é o silêncio final. O silêncio de quem já venceu por dentro. O silêncio de quem já não precisa ser validado. O silêncio de Marcos Aurelius. Se essa jornada fez sentido para você, respire e leve essa clareza para o mundo. E se deseja continuar esse caminho de lucidez e força interior, inscreva-se. Este canal é um abrigo para quem já entendeu que ser é muito mais do que parecer.